como que a gente pode entender os conflitos atuais existentes no Oriente Médio? Disputas e batalhas, confrontos militares sempre foram uma cortina de fumaça, uma cobertura para operações militares sigilosas, classificadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no confronto do Iraque, George Bush, inclusive ele era o presidente, teve um vazamento, vamos linkar os pontos, 2016, Wikileaks, Julian Assange, naquele tempo foi o auge, onde teve vazamento de e-mails, e-mails bem picantes, vamos colocar dessa forma, e ali a Hillary Clinton afirmou no e-mail, pedindo ao John Podesta, quero saber sobre o gigante Gilgamesh e os portais. Stargates do Iraque. Os Stargates, Stargates começaram do Iraque. ali. Tanto é que 3 dias antes da invasão do Iraque, um doutor arqueólogo alemão, agora não vou recordar o nome dele também é bem difícil de pronunciar, deixa bem claro aqui. Ele teve um noticiário, isso foi esfera pública, ele falou, olha, eu realmente descobri um portal aqui no Iraque, o gigante, que seria o túmulo de Gilgamesh, do épico de Gilgamesh. Então, uma coisa linka com outra. E teve essa operação em busca realmente dos portais. Por exemplo, no Afeganistão. Esses portais, eles fariam o quê? Para quem não sabe, o que é um Stargate? O Stargate é um portal dimensional, é um canal de interface onde seres entram e saem. Por exemplo, você pode, a priori, achar isso um tanto estranho. O Demi está viajando na maionese. Ok, você tem esse direito. Porém, recentemente, Ross Contact, jornalista investigativo do National News, não é qualquer um não, um dos mais proeminentes do mundo, ele afirmou categoricamente que em Parque Nacional dos Estados Unidos tem um portal fortemente guardado por militares, ninguém entra, ninguém sai, com proteção letal. Se você tentar entrar ali, onde tem trânsito de seres entrando e saindo, ou seja, um portal interdimensional. Sem falar de outras fontes. Por exemplo, o George Pabon, o JP, talvez vocês conheçam, já entrevistei, tive 3 ocasiões diferentes. Ele fala também das relíquias e os portais, que estão correlacionados com as arcas, que é um outro assunto que a gente pode abordar ainda. Já. Já, né? Porque tudo está ligado. Tudo faz parte de um grande mosaico. E esses portais seriam uma forma de comunicação do nosso mundo com outras realidades, que no passado era conhecido como Axis Mundi. O que é Axis Mundi? O encontro de mundos. Inclusive, existem lendas antigas, se você vai achar no Egito, na cultura suméria, que fala que existia um tempo onde outras realidades conviviam com a nossa. Olha que interessante. Imagine uma época, uma outra era, onde outros mundos, ou seja, outras dimensões, outras realidades, conviviam com o ser humano. O J.J. Benítez, que é o autor da Operação Cavalo de Troia, todo mundo que conhece ele, né? Best-seller, inclusive, ele fala justamente disso. Ele fala que ele teve acesso a escritos, manuscritos, no caso, hierógrafo, melhor dizendo, debaixo da esfinge de Gizé, aonde ele obteve uma inscrição de 12.500 anos atrás que fala de um período onde outros mundos viviam conosco. Ou seja, tinha essa interposição, sobreposição de mundos. Isso é impressionante. Incrível. Realmente incrível. E nós estamos chegando nesse ponto. Então, por exemplo, sonhos lúcidos, a ressonância Schumann oscilando de forma persistente, apesar que a ressonância Schumann ela já oscila desde 2012. Só que o que ocorre é que em fevereiro e março desse ano, a oscilação ela é persistente. E o Stefan Burns, geofísico, confirma. Isso é fato, concreto. Então, essas anomalias, enfraquecimento do campo magnético da Terra, o emaranhado quântico, a gente percebe que está tendo esse encontro de mundos. Pessoas com experiências de sonhos lúcidos cada vez mais frequentes, aumentando. Então, também seria um outro indicativo. Então, esses portais é um portal onde o ser interdimensional tem acesso ao nosso mundo e eles podem influenciar a humanidade. Por isso que os governos têm tanto interesse nesses portais. Porque imagine, um portal ele pode acessar seres
de outra dimensão, da quarta, da quinta dimensão, positivos ou negativos. E, consequentemente, um ser interdimensional, que muitos interpretam como anjos e demônios, como Tuck Carlson, por exemplo, Ana Paulina Luna, do Congresso dos Estados Unidos, indevidamente, porque, na verdade, são seres extrafísicos que, no passado, eram confundidos com anjos e demônios. Ok? Eles podem influenciar a psique humana e o comportamento humano. E, por conseguinte, para o bem e para o mal. E, por conseguinte, a linha do tempo. O próprio JP falou que isso parece intrusivo, parece até uma violação do livre-arbítrio. Mas, queira ou não, nós convivemos com seres interdimensionais. E o ser interdimensional influencia você positivamente ou não. Inclusive, esse conceito você vê na Bíblia. Não tem o anjo bom e o anjo mau? O anjo mau te dando conselhos ruins é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Agora, imagine isso em escala global, de forma intensificada, constante. Isso muda o comportamento humano, a psique humana. E agora imagine uma quebra de paradigmas. Se você vai mudar o paradigma mundial, se você vai mudar o paradigma mundial, ou seja, revelação de tecnologias, revelação de vida não humana, né, em várias esferas diferentes, você precisa o quê? De uma maturidade espiritual e consciencial também. Caso contrário, seria impossível. E agora, linkando isso com a questão da batalha atual. Perfeito. Isso. Tudo isso. Ele estava lendo nossa mente. É que tem que fazer essa introdução, é necessário. Para entender o quadro, porque o quadro é muito amplo. O que ocorre? Existe, segundo o Jorge Pablo, relíquias antigas relacionadas às arcas, e essas arcas estão conectadas, correlacionadas diretamente a esses portais, que inclusive foram confirmados pelo Ross Contact, que é um dos maiores jornalistas investigativos do mundo. Ele afirmou: eu tenho fontes fidedignas, militares e agentes da inteligência que confirmaram. Então não seria leviano trazer uma informação dessa monta se não tivesse realmente uma fonte consistente. O que são arcas, só para quem não sabe? A arca é como uma nave espacial. Imagine uma nave espacial gigantesca, repleta de tecnologias, por isso que é chamada de arca. Então ali dentro, cada arca tem especificações diferentes. Algumas arcas elas têm tecnologia, por exemplo, que poderiam reproduzir um outro planeta. Então toda a fauna, flora de um planeta ali contida, e também a tecnologia daquele planeta. Então, de certa forma, uma arca seria uma maneira de você reconstruir e terraformar um planeta. Perfeito. A partir da arca. Então isto aí é um tesouro incalculável que está sendo disputado. Inclusive tem uma no Brasil, Caldas Novas, Goiás, que tem aquela anomalia também, que sempre aquela mesma característica, terreno arenoso, aos arredores tudo verde, um terreno verdejante, que é muito estranho, que ocorre na Ucrânia também. Na Ucrânia também é um conflito que está marcado. Também se iniciou por causa disso. Sempre é assim, é em busca de tecnologia. E geralmente as batalhas, essas tecnologias exóticas, essas batalhas são o quê? Uma cortina de fumaça, uma cortina de fumaça, uma distração, uma cobertura para essas operações. Operações classificadas em busca dessas tecnologias que podem mudar o mundo para o bem ou para o mal. E existem diversas facções diferentes. Isso que é super incrível e impressionante. Por isso que nesse momento, não é à toa, está tendo as audiências no Congresso. Vocês sabem, o Trump prometeu, que vai liberar os arquivos governamentais, inclusive o secretário de batalha, não posso usar o termo de secretário de batalha, secretário de defesa, o Pete Hest, estaria já providenciando os arquivos que seriam liberados para o Congresso dos Estados Unidos sobre as entidades não humanas. Inclusive o Chris Mello, falei isso ontem no canal, o Chris Mello prometeu, notícia oficial, totalmente verificável, ele prometeu que provavelmente vai vir à tona imagens de 4K de OVNIs na alta atmosfera, na região geoestacionária. Muitos, como se fosse uma frota de naves. Nossa. O que é uma região geoestacionária? É onde os satélites orbitam. A região geoestacionária é onde residem os satélites. Então, aí vai comprovar também o trabalho da doutora Beatriz Villarroel, que fala dos objetos transientes. Inclusive, o trabalho dela é reconhecido por pares. 3 universidades conseguiram reproduzir o trabalho dela. Então, totalmente autêntico. Mas sobre o que fala o trabalho dela? O trabalho da doutora Beatriz Villarroel, ela comprovou que antes do Sputnik 1, o primeiro satélite lançado,
existem objetos transientes. O que são objetos transientes? A priori, eles acreditavam que eram estrelas. E criaram até a hipótese que seria uma esfera de dísio. Né? Que seria o quê? Uma estrela que construiu uma tecnologia, ou seja, conseguiu captar e extrair, manipular a energia da estrela. Que seria uma civilização tipo 2 da escala de Kardashev, ok? Então eles acreditavam nisso. Depois, ela pensou, não, mas isso não são estrelas, está perto. Está muito perto. Porque imaginem uma estrela que foi registrada em vários, vários observatórios do mundo. Ela está aqui, de repente ela desaparece. Uma estrela não pode desaparecer. Caramba. Muda de lugar. E ela conseguiu detectar mais de 1.500 pontos que se acreditava, a princípio, que se tratava de uma estrela que mudava de lugar. Depois ela percebeu, não. Esses objetos estão aqui próximos. Eles estão aqui onde circula, orbita os satélites, que seria a região geoestacionária. E aí ela provou também que quando tem aparecimento, um surto de OVNIs em instalações nucleares, militares, inclusive teve surto 2024, 2025, foi reportado em tudo que é lugar. Nova Jersey, lembra? O surto de drones. Surto de drones em Nova Jersey, 2024, 2025. A maioria deles foram instalações militares. A grande maioria. E ela comprovou que quando eles desaparecem e tem surto de jovens, coincide. Então ela percebeu, na verdade, eles descem dali e vêm para cá. Para as instalações. E também está correlacionado a testes nucleares. Toda vez que tem um teste, isso na história, desde os anos 50, tem o teste, desaparece os objetos transientes e, provavelmente, eles reaparecem nessas instalações. Lembrando que o incidente de 1952, que praticamente eles acreditavam que os OVNIs iam pousar no gramado da Casa Branca, porque foi uma coisa surreal, 1952, em Washington, D.C., teve também, esses objetos transientes desapareceram. Então ela concluiu o quê? Que eles estavam ali, eles desceram. Isso é reconhecido por pares, tá, gente? Entendi. Reconhecido por 3 institutos, conseguiram reproduzir o trabalho da doutora Beatriz. A única coisa que falta, o elo perdido, né, vamos colocar assim, é vincular isso às entidades não humanas. E ela já está fazendo isso com a anomalia do Mar Báltico. Que então, anomalia? se ela compra a anomalia do Mar Báltico, que ela é perto da Suécia, que seria o quê? Uma nave que caiu, ok? E só que eles acham que é os cientistas acreditam que é uma formação natural, mas não é uma formação natural. Dá para perceber que é uma nave de verdade. Tem até o arrasto. Dá para perceber. Não conseguiu frear direito. Não conseguiu frear direito. E ela vai fazer uma pesquisa, porque já tentaram extrair material, não consegue, porque tem anomalias eletromagnéticas ali. Ninguém conseguiu realmente obter uma amostra desta anomalia, vamos colocar dessa forma. E ela vai tentar. Se ela conseguir provar isso, aí acabou. Acabou a brincadeira, não vai precisar nem do governo. Aí essa seria Aí seria a prova cabal, definitiva da existência das entidades não humanas, assim, irrefutável. Não tem o que discutir aí, vocês vão ter que ir para o outro nível. O que eles querem, o que eles estão querendo, o que eles estão fazendo aqui. Daí a gente tem que ir para outro nível. Acabou. A gente está próximo disso, então? Está muito próximo. Uhum. O que acontece é o seguinte, o que eu estou percebendo é que se o governo não tiver uma notificação oficial do governo, vai vir de outras iniciativas, iniciativa privada, inclusive. Então, o trabalho da doutora Beatriz Villarroa. Existe também o outro trabalho, que é do Jake Barber, do Instituto Skywatcher, que também está reunindo dados, e olha que ele é bem próximo da Beatriz Villarroa e não é por acaso. Também para reunir dados, para comprovar isso por via independente, sem precisar do apoio do governo. Mas falando do Irã, especificamente... Agora, do Irã, provavelmente nós temos ali... O interesse é o seguinte. Naquela região, Egito, Afeganistão, todos os países circunvizinhos, Israel, estão repletos de relíquias. Só uma coisinha. Essa sua mão tá aparecendo muito na frente da tela. Tá ok, tirei. Não. Pode, mas não na frente. Tá okay. Desculpa ter parado. Relíquias. Então, nesse caso... Tem as relíquias. As relíquias... Eu gosto de falar com a mão assim, mas tudo bem. As relíquias... então, existem várias relíquias ali, antigas, que estão correlacionadas às arcas, que são portais interdimensionais. Esta é a disputa que está por trás
no caso, nos bastidores dessa investida. E por que eu posso afirmar isso? Primeiro lugar, não tem motivos aparentes para esta investida. Porque, a priori, o loirão, Trump, ele tinha feito duas coisas semelhantes em 2024, operações, vamos colocar assim, cirúrgicas. Né? Operações militares cirúrgicas 2024 e 2025, que foi inclusive a Batalha de 12 Dias. Foi no ano passado. Sim. Essa está durando um pouco mais. Se ele quisesse realmente eliminar, aniquilar este regime, ele já teria feito lá atrás. Então, na verdade, é uma cortina de fumaça. Isso é uma evidência. Essa é a terceira vez, gente. Terceira vez. 2024, 2025, 2026. E provavelmente, creio eu, que dentro do que foi previsto, vai durar 5 semanas mesmo. Entre 4 e 5 semanas e vai se interromper. Simplesmente vão parar de uma hora para outra. Como aconteceu, porque tem antecedentes. Mas porque eles vão conseguir o objetivo Exatamente, alcançando o objetivo deles, isso já seria encerrado. E outra coisa. Mas qual o objetivo deles? O objetivo deles é acessar as relíquias. Porque tanto a China, vamos colocar assim, a Rússia e os Estados Unidos querem o domínio dessas tecnologias. Estão disputando essas tecnologias. A tecnologia de mudar de dimensão. Exatamente, como uma forma de interface. Porque, veja só, isso em mãos erradas pode proporcionar até o fim do mundo. Parece até aquele eu estava comentando com uma amiga, parece a busca pelas esferas, aquela do Dragon Ball, né? 7 esferas que você reunir, você tem o poder absoluto. Parece surreal, mas é mais ou menos isso, de uma forma simplista. Senhor dos Anéis, você exatamente, tem o anel, Senhor dos Anéis, é o poder absoluto. Porque é tecnologia exótica. É algo revolucionário, que pode mudar o mundo para sempre, do dia para a noite. Mas por que essa tecnologia é tão forte, assim, tão poderosa? Ela é poderosa porque ela pode mudar potencialmente a forma como as pessoas enxergam o mundo e a realidade. Então, é um problema muito sério. Você já imaginou se você trouxesse vários seres de outras dimensões para a nossa realidade? Seria um problema muito sério. Falando em seres de outras dimensões, além desse portal que eu relacionei, é só ver, por exemplo, o Rancho Skinwalker. Rancho Skinwalker, lá em Utah. Em Utah, Estados Unidos, ali é um portal, gente. Isso já foi reportado, tem várias matérias, foram feitos vários noticiários. Assim, Disclosure Channel já fez documentário, o History fez documentário. É um portal. Por exemplo, outro lugar, Montes Apalaches, um portal. Ali são vistos orbes, lobisomem, seria um tipo lobisomem, criaturas misteriosas, noturnas, é um portal dimensional. Né? Por exemplo, o Rancho Bradshaw, no Arizona, Sedona, ali, como que é o nome dela mesmo? Lisa Bradshaw, que foi a dona do local, agora pertence a uma universidade. Olha que interessante, ela fala que ela viu o portal abrindo e ouvia uivos, e eles ficavam no porão. E isso é reportado desde 1920. Para você ter uma ideia, do Rancho Skinwalker, desde o descobrimento da América. Existem casos ali. Tanto é que a NASA fechou e fez um estudo para entender o fenômeno, porque ali é sobrenatural, é um portal vivo, é um local de um portal interdimensional. O que está acontecendo, segundo o próprio Ross conta, é que esses portais estão se abrindo de forma descontrolada. Está havendo um canal direto entre o nosso mundo e o outro mundo. Por que será? Porque estamos vivendo num tempo diferenciado. Várias condições planetárias, a ressonância... Temos sintomas. A transição planetária? É a transição planetária. Sintomas. E sintomas são vistos. Como eu tinha falado, sonhos lúcidos, ressonância Schumann tendo várias anomalias persistentes. Porque essas anomalias ocorrem desde 2012. Agora, persistentes é algo recente. É algo que está acontecendo agora. A ressonância Schumann que é o batimento cardíaco da Terra. Ok? E por que em 2012 ela começou a mudar? O que aconteceu naquela data? Em 2012 teve o calendário maia. Muitas pessoas interpretaram incorretamente que 2012 seria o tempo da grande salto evolutivo. Não. O Dr. J.J. Rutark, que é assessor da NASA, escreveu vários livros diferentes, Dr. J.J. Rutark. O Dr. J.J. Rutark é bastante incisivo. Ele fala que teve uma interpretação incorreta de 2012. Ele acredita que nós vamos ter uma mudança geofísica a partir de 2026 a 2030. Interessante. O próprio Elon Musk fala que nós vamos dar um salto evolutivo e que a IA vai atingir a singularidade daqui a 5 anos. Ainda mais com energia livre. Porque se você tiver energia livre e IA,
você consegue automatizar qualquer coisa. Então, hoje, se eu pedir para uma IA criar uma imagem, ela cria uma imagem. Se eu pedir para ela criar um texto, ela cria um texto. Só que daqui 5 anos, segundo a perspectiva do Elon Musk, IA cria um casaco para mim. Eu quero um par de sapatos. Ela vai criar esse par de sapatos. Caraca. Eu quero comida. E isto vai... Tanto é que o Elon Musk ele afirmou que as pessoas vão trabalhar por opção. Tamanha a abundância. Porque veja só, automoção mais energia livre ou barata, você consegue isso. E de onde viria essa energia livre e barata? Bom, a energia livre... existe uma lei que se chama Lei de Invenção, Lei de Segredo de Invenção, 1951 dos Estados Unidos, que suprimiu. Isso é fato, tá? Você acha fácil. Se você fizer uma busca no Google. Hoje são 7.000 patentes. E a maioria dessas patentes são referentes à energia livre. Tá? Então, a energia livre acabaria com a indústria do combustível fóssil e o mundo seria outro. Mas a energia eles livre, não querem isso. Energia livre seria, por exemplo, uma energia eólica, renovável? Como se fosse assim? a energia do ponto Solar? zero. O plasma, fusão de plasma, seria uma forma também de produzir. Hélio 3 é uma forma também de produzir energia livre. Existem várias formas diferentes de produzir energia livre. Só que, infelizmente, isto é censurado, porque iria mudar o mundo para sempre. Dr. Steve Greer, já denuncia isso. Na verdade, eles estão... A humanidade, eles estão escondendo isso da humanidade por mais de 100 anos. Então, os Tesla falava das bobinas Tesla, uma forma também de energia livre. Tudo isso foi escondido do público. E existe uma lei, que é a Lei de Segurança de Invenção. Por exemplo, se você criar vamos supor, um método de energia alternativa, o governo simplesmente pode se apoderar disso. Eles vão falar que é uma questão de lei de segurança nacional e acabou. Entendi. Lei de segurança nacional. Aliás, essa lei de segurança nacional ela foi feita para manter o grande segredo. É uma censura. É uma censura. Qual o grande segredo? O grande segredo é que não estamos sozinhos no universo. Opa! E além de não estarmos sozinhos no universo, existe o quê? Várias tecnologias disruptivas que poderiam mudar o mundo para sempre. Entenda, existe uma organização no passado que foi formada pelo Truman em 1947, após o caso Roswell, aquele caso icônico da ufologia, que criou uma comissão, isso agora até esfera pública, tem até documento, que é o documento Majestic 12, que foi uma comissão especial que era formada entre militares e cientistas proeminentes dos Estados Unidos para lidar com o fenômeno ufológico. Melhor, para conseguir obter a tecnologia deles. Por exemplo, o coronel Philip Corso, já falecido, ele escreveu um livro Um Dia Depois de Roswell. Ele era o coronel responsável pela recuperação de naves acidentadas. Então ele participou de todas as recuperações dos anos 40, 50 e 60. E ele teve uma experiência que foi realmente impressionante na vida dele. Com a questão de ufológica, engenharia recuperação. Reversa. Ele fala que a maioria de engenharia reversa, o que acontecia? Os militares, quando se deparavam com naves acidentadas, eles não sabiam o que fazer, porque eles não foram preparados para isso, não treinaram para isso. Então, muitos surtavam. Né? Isso conta o coronel Philip Corso. Gritavam, esperneavam. Né? E aí, o coronel falava o seguinte, não, mas você tem que ir lá lidar com isso, e acabou, porque é uma ordem, não funcionava. Aí eles pensavam, vamos terceirizar isso aí. Aí eles chamaram as empresas contratadas. Looking Hat, Northrop Grumman, né? Hoje que são as grandes empreiteiras, são as grandes empreiteiras de defesa dos Estados Unidos, tá? Do complexo industrial militar. Aí essas empresas foram chamadas, e empresa por dinheiro topa tudo. Vai dar um jeito. Nós vamos resolver isso. Pagando bem, que mal tem. Né? Como já disse. Pagando bem, mal tem. A iniciativa privada deu certo. Aí ele chamava essas empresas, chegava lá, quero que recolha os corpos, quero que vocês desenvolvam, tento entender essa tecnologia. A tecnologia reversa. Aí, essa tecnologia foi transferida para essas empresas, que se tornaram, algumas já eram, mas no futuro se tornaram as empresas contratadas de defesa, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que estão ligadas ao Pentágono, ligadas também ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. Da atualidade, o que aconteceu?
parte dessa tecnologia, eles não repassavam para o governo. Não, a gente descobriu isso aqui. Ah, eles escondiam uma parte. Escondiam uma parte. Agora, quem coordenava isso? Era um outro grupo que trabalhava, que tinha acesso tanto ao governo quanto a essas empresas, que eram os Majestic 12. Então, o Majestic 12 ele conseguia lidar com a questão fora das empresas, assim com a questão governamental. Com o tempo, eles criaram uma espécie de monopólio. Eles controlavam toda a informação. E eles passavam um relatório. Tanto é que o Eisenhower, no seu discurso de despedida, né, tanto é que o Eisenhower, ele falou, olha, o complexo industrial militar, ele deu a dica, vai se tornar um problema e poderá ameaçar a democracia dos Estados Unidos. Ele falou isso no discurso de despedida dele. Ninguém entendeu nada. A gente entendeu. E, de fato, eles estavam construindo um governo paralelo. Um Estado paralelo, uma organização transnacional. Que é o Agora, imagine que uma organização transnacional, o Dr. Guri fala, eles têm tecnologia, hoje, 1000 anos na nossa frente. Tudo isso. 1000 anos na nossa frente. Eles têm tecnologia que... Imagine, você pensa, os melhores caças americanos, os melhores mísseis balísticos, que coisa incrível, surreal. Isso para eles é arco e flecha. Nossa. Arco e flecha. Mas quem são esses? Esses são pessoas que trabalham na inteligência, trabalham no governo. E interessante é que os Majestic 12, essa organização, ela tem a sua hierarquia própria. Então imagine que você na superfície é um coronel. Lá você é só sargento. Então você tem duas... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. O Emily Smith. O Emily Smith é um militar, médico, cirurgião, que ele tinha a jornada de trabalho dele, e parte do horário de trabalho dele, 6 horas, 4 horas, vamos colocar assim, acho que não sei se era 4 ou 5 horas, não vem ao caso. Ele trabalhava na base de Kirtland, na superfície. E as outras 4 horas eram no subterrâneo. E no subterrâneo ele tinha o quê? Uma outra patente. Totalmente diferente, outra classificação. Um outro governo. É um outro uma outra governo, nação. outra nação. Mas por que eles não tomam o poder? Porque eles não tomam o poder, porque eles não precisam. Eles já têm o que eles querem. Eles têm o melhor, do mundo da superfície e têm o melhor também do mundo underground. Existe eles conseguem os dois. Existe um mundo de baixo. Isso. Os o mundo de baixo, intraterrenos, seria? exatamente, seriam os intraterrenos. Imagine o seguinte. Vamos supor que eu sou uma pessoa do mal, sou um criminoso. OVNIs é um álibi perfeito. É o melhor álibi do mundo. Quer que eu dou um exemplo para vocês? O Michael Herrera, da Indonésia, 2009. Ele é um dos denunciantes do Dr. Steve Greer. Michael Herrera, fuzileiro naval. Ele já fez vários depoimentos. Ele fala que terremotos, desastres naturais são uma cobertura e para certas práticas hediondas, criminosas. Explico agora para vocês. E ele estava ali para ajudar a população, né? Estava ali para auxiliar a população que estava vivendo um período difícil, complicado, depois de um desastre. Ajuda humanitária. E ele viu um grupo, um pelotão diferente, alguma distância dele. E ele falou, eu vou averiguar, vou atrás disso daí. Quando ele chegou perto, eles estavam todos com uniformes pretos, sem insígnias, militares comuns. E ele viu vários jipes com containers. E esses containers estavam repletos de seres humanos. Então, eles estavam usando com cobertura um desastre natural para levar... Isso é muito sério, essa denúncia, tá? É um militar. Inclusive, esse militar, ele esteve no gabinete há pouco tempo, do Eric Burson. Ele vai depor no Congresso. Isso é muito sério. Então, o que acontecia? Eles tinham um disco voador de engenharia reversa que iria ser usado para despachar essas pessoas. Esse é o álibi perfeito.